Preparados para mais um vídeo de avaliação comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV? Pois bem, pessoal, dessa vez eu trouxe aqui o Chevrolet Equinox, só que na versão Premier. E eu estou destacando isso porque no final de julho de 2022 eu fiz aí um outro vídeo comparativo onde a gente colocou o Chevrolet Equinox na versão RS junto com o Jeep Compass Série S. E por que eu fiz aquele comparativo? Muita gente reclamou, mas você tinha que ter trazido a Premier e não a RS. O motivo é simples. Naquela oportunidade, eu comparei dois carros com tração apenas nas rodas dianteiras. Agora, eu estou trazendo o vídeo de avaliação completo aqui da versão Premier, que, entre outras coisas, uma das mudanças é o sistema AWD, mas tem muito mais coisa. Vamos conferir agora. Então, logo de cara, eu já vou falar o que muda da Equinox Premier para a versão RS. Começando aqui pela frente, ó, os faróis, como vocês estão vendo, totalmente iluminados em LED, só que aí a tecnologia é do tipo projetor. Outro detalhe, o farol auxiliar aí embaixo, que está presente, também iluminado em LED. Na RS não tem esse farol e a luz de pisca incandescente. Além desse item aqui, você tem um teto panorâmico, a tampa do porta-mala traseira com acionamento elétrico, sistema de som da Bose, memórias do banco do motorista, carregador de celular por indução e por conta da tração AWD, você tem um botãozinho para bloquear a tração permanentemente ou deixar ela no modo automático e ainda o controle de descida, mas nós vamos ver tudo isso detalhadamente ao longo desse vídeo. Já conhecemos o Chevrolet Equinox há algum tempo aí no mercado brasileiro. Num passado não muito distante, esse modelo já teve, por exemplo, um motor 2.0 litros turbo com um câmbio automático de 9 marchas que garantia um desempenho excepcional. Infelizmente, essa configuração foi descontinuada. Pois bem, aí o Chevrolet Equinox recebeu aí esse facelift, né? Ganhou um visual mais moderno, ganhou um pouquinho mais de equipamentos. Eu mesmo esperava que a Chevrolet trouxesse mais coisas nesse veículo. Atualmente no mercado brasileiro, a gente tem apenas duas versões com a mesma motorização, a RS e a Premier, com as mudanças que eu já citei aí no começo do vídeo. E qual é a motorização disponível no Equinox hoje no mercado brasileiro? É essa daqui. 1,5 litro turbo com sistema de injeção direto de combustível, motor 4 cilindros, família Ecotec, é a mesma do Chevrolet Cruze. A diferença é que aqui é 1,5 litro e no Cruze é 1,4 litro. Outro detalhe, no Cruze é flex e aqui é somente a gasolina. Por quê? Cruze vem da Argentina e esse carro aqui vem importado do México. Potência máxima aqui, 172 cavalos de potência com torque máximo de 27,8 kgfm, o que não é ruim. E aqui nós temos uma transmissão automática de 6 marchas. A diferença básica entre a RS e essa daqui é que a RS é só tração no eixo dianteiro, já essa daqui tem o sistema AWD, dianteiro acoplando automaticamente ou por botão o eixo traseiro. A assistência à condução aqui no Chevrolet Equinox é baseado naquela câmera ali no para-brisa. Fica atrás do espelho retrovisor e filma permanentemente a pista. Essa câmera, pessoal, tem várias funções. Primeiro, o carro tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Então, quando você se aproxima muito de outro veículo, ele te avisa com alerta sonoro e até LEDs que piscam no campo visual do motorista. E também temos aqui o sistema de aviso de saída de faixa com atuação sobre o volante, que é a direção com assistência elétrica, para trazer o carro para o centro da faixa. Mas eu senti falta, por exemplo, do controle de cruzeiro adaptativo, uma mudança que eu esperava nessa atualização do Equinox, mas que não veio. O Chevrolet Equinox utiliza exatamente a mesma plataforma do Chevrolet Cruze, porém tem algumas diferenças aí na construção. O Cruze tem 2,70 exatamente no entre-eixos, já o Equinox tem 2,72, um pouquinho mais que 2,72, na verdade são 2,5 cm a mais no Chevrolet Equinox. Outra diferença, o Cruze tem suspensão traseira semi-independente. Já aqui nós temos uma suspensão totalmente independente, multilink, como a própria Chevrolet fala. Mas tem algumas outras coincidências, por exemplo, tanto esse carro quanto o Chevrolet Cruze é freio a disco nas 4 rodas. É claro que o porte muda bastante em relação ao Chevrolet Cruze, né? A gente está vendo que aqui nós temos um carro efetivamente mais alto, até porque ele tem esse visual de SUV e o Cruze, nós estamos falando aí de um sedã médio. Então, ó, de altura, por exemplo, esse carro aqui tem 1,69 m, enquanto o Cruze tem 1,48 m. Largura ele também é maior, 1,84 m contra 1,80 m do Cruze. Porém, curiosamente, o Cruze é mais longo, porque ele tem 4,66 m, enquanto esse tem 4,65 m. Mas quando a gente olha assim, parece que tudo é maior.
a gente pode considerar o Chevrolet Equinox como um típico SUV, ainda que ele tenha tração AWD? Vamos ver os números de mobilidade? Começando aqui por trás, o ângulo de saída dele, que é de 23,2 graus, não é um número ruim. A altura em relação ao solo mínima, 16 centímetros, aí não é tão bom. Ele também tem um ângulo de transposição central relativamente baixo, 16,5 graus. Mas lá na frente, olha só, o ângulo de entrada desse carro é bem pequenininho, 14,8 graus. Então, como a gente consegue ver, possivelmente esse carro tenha problemas, por exemplo, em lombadas e valetas, mas vamos conferir isso. E aqui, quais são as medidas? Pois bem, a roda é uma aro 19 polegadas em liga leve, diamantada em 2 tons. E aí nós temos um pneu 235 de largura com perfil 50. Só olhando aqui para esse conjunto, a gente pode dizer que isso aqui está ajustado para um uso em rodovia e no asfalto. Olha só, alguns recursos interessantes. Chave presencial, apertou para trancar, ele já faz aí o levantamento automático dos vidros. Agora, especificamente na versão Premier, você tem um sistema de partida remota. Então o que você faz? Confirma o trancamento, aperta esse botão e segura. Ele faz a confirmação aqui no pisca e já dá a partida no carro. Com isso, ele já está sendo climatizado lá dentro. Então você já entra com o carro climatizado. Ah, mas e se você deu a partida e eu não quero mais sair com o carro? Muito fácil. Só apertar esse botão de novo que ele desliga o motor. Um diferencial da versão Premier em relação à RS é a tampa do porta-malas com acionamento elétrico, que você consegue fazer aqui pela chave de telecomando e até mesmo o botão lá dentro. Mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui, antes de fechar a tampa, da altura aqui da tampa em relação à minha pessoa, tá? Prestaram bem atenção? E olha, também conseguimos fazer aqui o fechamento da tampa direto pela chave de telecomando. Isso acrescenta muita praticidade. Mas por que eu medi a altura da tampa? Vocês vão entender agora. Aqui dentro na porta tem esse botão aqui que você consegue fazer uma abertura da tampa com apenas 3/4, justamente para quando você tem uma garagem mais baixa. Vamos ver como é que fica a diferença? Novamente, utilizando aqui a chave de telecomando, vamos ver onde é que a tampa para agora. Olha só, vocês percebem que eu praticamente estou encostando a minha cabeça na tampa. E essa diferença pode ser exatamente o que você precisa para a tampa não bater no teto. O porta-malas do Chevrolet Equinox é bastante generoso, nada menos que 468 litros VDA. E aqui a gente pode destacar, por exemplo, esta cobertura retrátil para você proteger as coisas que são colocadas aqui da vista de outras pessoas. Lembrando também que essa cobertura retrátil ela pode ser retirada. Então você tem aqui um sistema de presilha que você consegue tirar e guardar essa cobertura retrátil quando ela não está em uso. Nessa Equinox aqui a gente tem um acessório muito legal. Vocês estão vendo essa bandeja aqui? Ela não é original do carro, é um acessório que você põe na concessionária. Qual é a vantagem dela? Ela é totalmente impermeável. Então se você tiver que colocar coisas aqui, como por exemplo, coisas sujas de barro, uma bota que você usou numa trilha, ou ainda coisas molhadas, toalha de praia, ou até mesmo você comprou alguma coisa congelada, né? Que às vezes você vai deixar aqui, o que vai acontecer? Vai degelar e essa água vai acabar manchando aí o carpete, molhando o carpete do porta-malas. Pois bem, esta bandeja aqui resolve esse problema. E olha, é bastante fácil de ser retirada, como vocês estão vendo. E é só jogar a mangueira com água aqui, limpar isso aqui, deixar no sol secando, voltar para o porta-malas e você vai conseguir proteger toda a região inferior do compartimento. Sem a bandejinha aqui dentro, a gente pode mostrar mais algumas coisas, porque quando você levanta aqui, olha, você está vendo que tem um compartimento adicional aí dentro? Mas olha só, se você puxar essa tampa um pouquinho para frente e levantar ela completamente, você consegue ver que esse espaço aumenta e aumenta bastante. Dá para você guardar uma série de coisas, inclusive aquela capa azul ali é justamente o triângulo quando você precisa parar o carro na via. Dessa forma, além de você conseguir guardar coisas na parte superior, também tem espaço na parte inferior. Com a bandeja acessória aqui do lado de fora, com a tampa dobrável do lado de fora, tem mais uma coisa. Você consegue vir aqui, ó, e tirar essa capa também para fora. Por quê? Porque aqui você tem o step, que é de uso temporário. Como vocês estão vendo, é um pneu aí mais fininho e menor justamente para economizar espaço. Muito provavelmente esse espaço adicional que nós temos aqui, que a gente consegue ver que ele é um espaço diferente, é pelo fato de ter um step temporário, né? Porque com um pneu 235 aro 19, se você colocasse ele aqui, ele ocuparia esse espaço adicional. Então,
No caso, a Chevrolet optou por dar mais espaço ao cliente do que colocar um step integral. E o que mais que você pode fazer aqui no porta-malas? Rebater aí os bancos traseiros. Inclusive aqui do lado tem duas alavanquinhas que elas são identificadas. A gente consegue, ó, aqui é da porção menor do banco e essa outra aqui é da porção maior do banco. Mas como vocês estão vendo, aquela porção maior ela ficou um pouco mais alta. Por quê? Porque ali tem um encosto de cabeça que precisa ser retirado para você conseguir ter o mesmo nível nos dois rebatimentos. E como é que a gente tira esse encosto de cabeça central? Pois bem, existem duas travas, uma desse lado e outra do outro lado. Você precisa pressionar as duas travas e aí sim você consegue retirar o encosto de cabeça. E quando você faz o rebatimento do banco, aí sim ele vai rebater de modo a ficar no mesmo nível da outra porção. E dessa forma, olha que espaço que você tem aqui na parte traseira do Equinox para transportar outros objetos mais volumosos. Chevrolet Equinox é o carro certo para quem compra um carro pensando no conforto de quem viaja aqui no banco traseiro. 2,72 no entre-eixos, olha quanto espaço eu tenho do meu joelho ao encosto do banco. E também a movimentação de pés é bastante generosa. Tem mais conforto, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tem aqui tomadinha do tipo 12 volts para você colocar um adaptador e mais duas tomadas USB do tipo A. Descansa-braço escamoteável com porta-latas, alça de segurança no teto, luz de leitura em LED e o ganchinho para você pendurar um cabide. E se você acha que acabou, não acabou, porque olha só, o encosto aqui do banco, você consegue ainda inclinar ele um pouco mais para ter mais conforto. É primeira classe aqui atrás. Posição do motorista. Banco, por exemplo, tem aqui os ajustes elétricos, até mesmo lombar. E você ainda conta com duas posições de memória e um botão para facilitar a saída. Tem também aqui o botão da abertura da tampa do porta-malas, vidros elétricos nas 4 posições com possibilidade de simples toque. E temos também aqui, ó, além do controle dos espelhos, o rebatimento elétrico dos espelhos laterais. Tem mais coisa aqui também, desse lado. O controle de intensidade da iluminação do painel, o controle dos faróis, farol auxiliar dianteiro e o farol de neblina traseiro. O que não falta aqui é controle para o motorista. Falando de acabamento, aqui na porta, por exemplo, você tem esta porção aqui toda forrada em couro e acolchoado, né? Mas também tem aqui aquela porção de plástico duro que a gente já conhece de outros veículos. O banco também é forrado em couro. E eu digo para vocês, banco bastante confortável. E até mesmo aqui no painel, apesar do plástico duro em grande parte do painel, aqui nessa parte superior ele tem uma qualidade um pouco melhor. Ainda existe também aqui uns detalhes em couro, como vocês estão vendo, acolchoado e micro perfurado para dar um pouquinho mais de sofisticação. E fechando no volante, também forrado em couro. Ou seja, podemos dizer que o Chevrolet Equinox tem sim um bom acabamento. Sendo um carro de proposta familiar, tem boa oferta de porta-objetos. Na porta, por exemplo, tem espaço para você guardar várias coisas, dá para você colocar lata ou garrafa. Aqui na parte central, esse descansa-braço, quando a gente levanta, olha que legal, tem uma mini prateleirazinha aqui, bastante útil para você colocar coisas pequenas, moedas, controles. E abaixo dela, nós temos um compartimento muito amplo, inclusive com iluminação em LED aqui, né? A gente também tem este compartimento que é muito bom para guardar coisas pequenas, 2 porta-latas com esse chanfre aqui no meio que dá para você colocar um smartphone. Tem também aqui o carregador de celular por indução e lá na ponta, ó, temos aqui porta USB do tipo C, USB do tipo A, as duas com comunicação com a central multimídia, entrada auxiliar e mais uma tomadinha aqui 12 volts. E para fechar os porta-objetos, tem também aqui um porta-óculos, ou seja, espaço para guardar todas as coisas da família. E tem alguns compartimentos escondidos, né? Sabe aqueles cartões de acesso de condomínio? Olha que legal aqui na tampa. Tem um jeitinho especial para colocar, mas depois que você aprende, ó, lugar para você deixar o cartão, que pode fechar aqui o descansa-braço, sem se preocupar em onde eu coloquei o cartão. É ou não é muito legal? A central aqui do Chevrolet Equinox é bastante avançada. Para começar, ela é uma central conectada, porque ó, você tem internet embarcada no carro que você consegue distribuir por Wi-Fi para uso de dados aqui dentro. Outro detalhe, também existem aplicativos instalados diretamente na central. Além do The Weather Channel, mais recentemente foi disponibilizado ali o Spotify e o Amazon Alexa também na central multimídia. Outro detalhe interessante, mapa de GPS embarcado na central multimídia.
E por fim, pessoal, essa central aqui ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay, que você pode usar por cabo com as conexões ou até mesmo sem fio. Agora, para a gente deixar o vídeo mais dinâmico, existe um outro vídeo que a gente fez, se você procurar no YouTube como Central Multimídia Chevrolet Cruze Premier, você vai cair no nosso canal, porque é a mesma central, exatamente a mesma central. É uma central muito eficiente, inclusive fizemos o teste de velocidade da conexão de dados. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição, mas se você quiser achar aí no YouTube, pode dar uma olhada, que você vai ver como essa central aqui é muito completa. Agora vamos aproveitar para fazer um teste saindo aqui da zona sul de São Paulo e indo até o município de Itu. Lembrando que eu vou pegar um pouquinho aí de trânsito, talvez na Marginal Pinheiros, considerando o horário aqui no fim de tarde de São Paulo, mas a gente quer ter uma ideia de como é que vai ficar aqui o consumo da Equinox Premier. Agora, pessoal, vamos fazer aí a média de consumo. Para isso, o computador de bordo, como vocês estão vendo, foi completamente zerado e vamos ver como é que vai ser o consumo nesse circuito que é prioritariamente rodoviário, mas vai ter um pedacinho de cidade. Uma coisa que é legal a gente já destacar aqui no Equinox é o bom isolamento acústico dele e também uma suspensão bastante confortável. Então aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo, normalmente a gente tem um piso aí relativamente desnivelado e a gente consegue ver esse conforto que muitos modelos que concorrem nessa categoria às vezes não entregam. Uma coisa curiosa que eu achei aqui no Chevrolet Equinox, né? Ele tem mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real, como a gente consegue ver ali justamente na tela, né? Onde tem menos trânsito verde, mais trânsito vermelhinho. Aliás, estamos aqui numa área de trânsito. Mas olha só, eu vou pegar aqui o meu destino, que é a cidade de Itu, e vamos roteirizar aqui pelo GPS embarcado. Ó. Ele roteirizou, então eu já tenho aí ele na memória. Mas olha só, ele tem Android Auto, né? Então quando você vem aqui em Home, por exemplo, eu posso usar o Android Auto e nesse caso aqui eu tenho o Waze, né? Tem o Maps e o Waze. Eu vou roteirizar para o mesmo lugar. Então ele vai criar aí o roteiro no Waze e vai colocar o caminho lá para o meu destino. Só que olha só, enquanto o Waze está roteirizado, se eu voltar aqui no mapa de GPS do carro, ele cancelou a navegação. Então você tem que escolher se vai usar a navegação pelo Waze ou pelo GPS embarcado. Os dois simultaneamente não dá. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o consumo parcial. Olha só, temos aqui 37 km rodados, quase 39, 12,1 km por litro. Então a gente tem o computador 1, o computador 2 com o mesmo número e a gente teve um pouquinho de trânsito, não muito. Como é que a gente sabe isso? Pela média horária, olha, ó, 53,2 km por hora. Eu peguei um pouquinho de trânsito na Castelo Branco, ali em torno do quilômetro 22, e também um pouquinho na Marginal. Não chega a ser muito trânsito, porque é uma média muito superior àquela que a gente usa, por exemplo, na cidade, né, que fica em torno de 25, 30 km por hora, mas também abaixo de rodovia. O que eu vou fazer aqui agora é resetar o computador de bordo 1, mas eu vou deixar o acumulado 2, porque agora nós estamos num trecho puramente de estrada, e eu quero ver como é que fica o consumo lá no nosso destino. Chevrolet Equinox tem alguns assistentes de condução. Um deles é justamente o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, né? Esse carro não tem radar frontal, ele tem uma câmera que filma o que está acontecendo à frente, justamente para esse sistema funcionar. E aqui no volante, a gente tem um botãozinho que a gente consegue escolher aqui, ó, sensibilidade do alerta frontal de colisão. Eu vou deixar no mais sensível. Temos um caminhão à minha frente, vamos acelerar contra o caminhão, vamos ver o sistema funcionando, vamos lá? Vocês podem ver, ele faz o alerta sonoro e também pisca LEDs na direção da visão do motorista, ali no para-brisa, tudo isso para alertar o motorista que porventura possa estar distraído. Outro recurso importante que a gente tem aqui é o alerta de ponto cego, né? Toda vez que existe um veículo na região de ponto cego, ele acende um LEDzinho ali no espelho lateral. E se você der seta indicando que vai mudar, ele pisca esse LED justamente para indicar que tem um veículo nessa posição. Assim, isso acrescenta mais segurança, né? Porque se o motorista não estiver vendo o veículo pelo espelho, ele vai ser avisado e a atenção dele vai ser ainda mais destacada justamente pelo LED piscando. Recurso muito legal do Chevrolet Equinox, que a gente já viu em outros modelos, como por exemplo no Chevrolet Cruze, é o assistente de permanência de faixa. Usando a mesma câmera que tem ali no para-brisa, você pode ligar
o sistema com um botãozinho aqui no volante. Quando você aciona, ele coloca um LEDzinho amarelo aqui e lá no painel ele coloca um carrinho verde com tracejados ao lado. Indica que o sistema está conseguindo ler a faixa. E aí, olha, você deixa o carro sair da faixa, você percebe que ele, além de dar o alerta sonoro, muda o ícone de verde para amarelo e atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. É um recurso a mais também para o motorista que eventualmente possa estar distraído. E já estamos chegando aqui no nosso destino em Itu, mas vamos conferir como é que ficaram as médias. Primeiro, olhando aqui a estritamente rodoviária, ó, do pedágio até este ponto da rodovia, 42 km rodados só de rodovia, média 13,3 km por litro. Mas e o acumulado? Misturando um pouquinho lá com o trânsito de São Paulo. Aí é um pouquinho menos, ó, 12,6 km por litro. A gente consegue ver que na estrada, com uma velocidade média maior, o carro acaba rendendo um pouquinho mais. Antes da gente dirigir aqui o Equinox, vamos às considerações. Sistema de chave presencial aqui, ó, partida por botão. Mas eu quero destacar aqui, pessoal, o painel desse carro. Que apesar dele ter aí um conceito bem tradicional, né, conta-giro à esquerda, velocímetro à direita, indicadores por ponteiros na parte superior, a gente tem uma telinha gráfica. E as informações que a gente acha nessa tela gráfica são muito completas. Eu poderia dizer que esse carro talvez seja, muito provavelmente, o mais completo da categoria quando o assunto é informações. E eu vou dar uma rápida passada aqui para vocês verem. Primeiro a gente tem esse menu aqui com informações do carro. Depois você tem um segundo menu aqui mais detalhado de computador de bordo. Temos aqui conexão com dispositivo celular, sistema de GPS, indicação do telefone e ainda configurações adicionais dessa tela. Mas agora vamos ver cada um desses menus detalhadamente. Já nessa primeira tela aqui a gente tem ali velocímetro digital, autonomia, e vocês estão vendo uma plaquinha ali do lado, por quê? Porque esse carro faz leitura de placa, isso mesmo, ele consegue ver a velocidade que está na placa e coloca aqui no painel para ajudar o motorista. E um pouquinho mais ali para a esquerda, você está vendo ali o sistema de assistência à condução, né? Que você pode desligar e ligar aqui através do volante, né? Em que ele coloca aquele carrinho ali tracejado e quando o sistema está atuando, ele fica verde quando o carro está no centro da faixa e muda para amarelo quando o carro começa a sair da faixa e o sistema atua. Então, já nessa primeira tela, a gente tem bastante informação. Nessa segunda tela aqui é um show de informação, porque olha só, começa ali com o velocímetro digital, né? Descendo aqui, a gente tem o computador de bordo parcial 1. Inclusive, fiz uma viagem de São Paulo até aqui a cidade de Itu. Vocês estão vendo ali que eu rodei aproximadamente 90 km e a média de 12,1 km por litro. Só que você tem o marcador 2, né? Ali eu tenho um acumulado em 417 km, 9,5 km por litro. Aí você também tem aqui a autonomia e o consumo instantâneo quando o carro está andando, vida útil do óleo, isso é muito legal, pressão dos pneus individualmente. Você também tem aqui a vida do filtro de ar, olha que legal, né? Você também tem aqui um indicador de consumo mostrando média e o melhor consumo que você fez, velocidade média, o cronômetro que você pode startar a qualquer momento, distância do veículo da frente em segundos quando o carro está sendo dirigido, uma telinha dedicada ao sistema de assistência à condução, o voltímetro, isso aqui é muito legal, né? Porque quando a sua bateria está com problema e o carro está em descanso, ela normalmente fica com a tensão abaixo de 12 volts. E aí você tem um indicativo de possível troca de bateria. E quando o carro está ligado, você consegue ver se o alternador está carregando direitinho, justamente pela tensão ali. Se essa tensão ficar muito próxima ali dos 12, 13 volts, você pode ter um problema no alternador. Então isso aqui acaba sendo útil também. Tá ali, ó. Temperatura do líquido do arrefecimento, você também tem um gráfico com o histórico de consumo do carro e até mesmo, olha só que legal esse, pessoal, pressão do óleo. Então, conforme você acelera o carro, ele aumenta ou abaixa a pressão do óleo. Então, a gente consegue ver aqui muita informação nessa tela. A próxima tela é indicativo de áudio, caso você esteja usando aí, por exemplo, um pendrive com música ou até mesmo um smartphone conectado por Bluetooth, você vai conseguir ter a indicação aqui. Indicação do GPS, porque esse carro tem GPS embarcado, então se você programar uma rota no GPS embarcado, as informações serão trazidas aqui para essa tela.
Você também tem aqui a informação do telefone quando conectado ou por Bluetooth ou integração Android Auto e Apple CarPlay. E outra coisa legal é essa tela de configurações. Por quê? Aqui você consegue ligar e desligar o ESP e o controle de estabilidade. É feito direto pela tela do carro. Você também tem aqui, ó, página de informações. Lembra todos aqueles menus que a gente viu lá naquela informação de computador de bordo? Pois bem, aqui você consegue escolher o que você quer ou não ativar naquela tela. Então você consegue configurar. Se você acha que tem informação demais lá e algumas que você não usa, você pode simplesmente desabilitar através dessa tela aqui. E tem mais coisa aqui nas configurações. Olha só, na página inicial, aquela primeira, você também consegue dizer quais informações que você quer, ó. Se você quer ou não o radar de velocidade, se você quer a placa de velocidade, a leitura, se você quer indicação de hora e autonomia, tudo isso configurável. Você também tem a possibilidade do alerta de velocidade, então você está numa via lá que tem um determinado limite, né? E você não quer esquecer, você pode programar aqui um alerta de velocidade. E por fim aqui, algumas informações técnicas da autenticação de software que o carro tem. Então o que a gente consegue ver nesse computador de bordo, que apesar da tela dele ser pequena, ele é extremamente completo e mais do que isso, configurável. Você põe só as informações que você quer no painel para utilizar de forma mais eficiente o seu veículo. Bom, vamos lá para a nossa manobra, pessoal. Engatando o ré, câmera de ré com a linha de guia, que você pode desligá-la caso você não queira utilizar. E olha só, com a linha de guia ligada, você tem ela dinâmica, né? Então ela acompanha aí o movimento do volante. Outra coisa legal nesse carro, ó, indicador de tráfego cruzado traseiro. Então quando tem veículos se aproximando, ele faz a indicação e mostra por onde esses veículos estão vindo. Isso acaba sendo bastante útil, principalmente quando você está numa via bastante movimentada, né? Bom, vamos fazer aqui a nossa manobra. E eu já vou dizer uma coisa para vocês, tá, pessoal? Esse carro aqui tem um raio de giro meio grandão, tá? Ele precisa de bastante espaço para virar. Mas olha como a câmera lá atrás funciona bem. Tem o sensor de estacionamento traseiro. Você pode ver que ele até coloca ali um triângulozinho quando você está se aproximando do obstáculo. E além disso, você também tem a indicação no painel de proximidade. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, para ver isolamento acústico e até mesmo conforto aqui dentro do veículo. Primeiro o tachão, vamos ver se a suspensão é macia, se temos um bom isolamento acústico aqui dentro. E eu vou dizer para vocês que a suspensão sim é macia. Afinal esse carro tem suspensão totalmente independente na dianteira e na traseira. E o isolamento acústico aqui é legal. Eu já peguei vários carros com isolamento acústico inferior aqui ao do Chevrolet Equinox nessa categoria. Então nesses dois pontos o veículo manda muito bem. Mas e na lombada? Como é que é a situação? Vamos ver aqui 30 por hora? Vamos lá? E já na primeira lombada, a frente do carro raspou. Não é de hoje que a gente já sabe que o Chevrolet Equinox tem uma frente relativamente baixa, né? Ainda que ele esteja nessa categoria de SUV, né? Ele tem muito mais característica de crossover. Então ele não é um veículo muito indicado para você sair aí da estrada. Se for sair, pega aquelas ruazinhas de terra, alguma coisa assim, mas sem muitos desníveis, porque o negócio do Equinox é mesmo pista de asfalto bom. Vamos ver aqui no piso desnivelado. Você percebe que o conforto aqui dentro é muito bom, o isolamento acústico é legal. Então um ponto alto do Chevrolet Equinox é que ele é um veículo confortável, isso não há dúvida alguma. Porém, tem que se tomar cuidado com a altura dele, né? Porque eu tive várias experiências aí de lombada e de valeta, entrada de garagem, aonde a frente tende a raspar. Então esse é um ponto fraco do carro, ainda que ele seja muito confortável e bastante silencioso. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, sempre usando o carro alinhado com a guia do lado direito, né? O mesmo ponto para todos os carros que a gente usa. Parando aqui no nosso ponto de referência, volante, ó, uma volta e um quarto. O volante é bastante leve, esse carro tem direção com assistência elétrica. Vamos ver aqui, né, o raio de giro. Olha, já estamos quase chegando aqui na guia. Encostamos na guia, você está vendo o sensor de estacionamento ali dianteiro atuando.
E o carro não virou os 90 graus, tá? Virou menos, virou menos. Vamos voltar o carro aqui um pouquinho para poder fazer a manobra com segurança. Lembra que eu falei que esse carro tem aqui um raio de giro, ou diâmetro de giro bem grandão? Então, pois bem, vamos concluir aqui a nossa manobra. E olha só, pessoal, como ele sai deslocado aqui pro lado esquerdo, né? Ele só não tá no mesmo tamanho aí das picapes médias, mas a gente usou bastante espaço para fazer manobra. Moral da história, tem bastante assistência, né? Sensor dianteiro, traseiro, câmera de ré, volante leve, mas precisa de muito espaço. E como anda o Equinox Premier na terra? Vamos descobrir, né? Caminhozinho que a gente sempre faz. Bom, tá seco, né? Não choveu. A gente até gostaria que tivesse chovido para a gente poder testar melhor o AWD. Mas vamos lá. Já posso dizer algumas coisas a respeito da suspensão, porque aqui pelo menos ela parece um pouquinho dura. No asfalto o carro é bastante confortável, mas num piso desnivelado eu sinto um pouco mais aqui dentro. Talvez pela roda aro 19, possivelmente. Ou ainda, essa suspensão ela não é desenhada para um curso tão grande, né? Então quando você está no asfalto, aquela oscilação é menor. Quando você vem para um piso como esse, a oscilação é maior, e aí pode ser que a suspensão não esteja ajustada para essas situações. Como a gente viu no teste de lombada, o carro é um pouco baixo lá na frente, né? Então você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado quando você for passar por alguns desníveis maiores, né? Mas eu te falo, em matéria de conforto, pelo menos em estrada de terra, o Equinox não vai tão bem assim quanto a gente costuma ver no asfalto ou até mesmo num piso desnivelado, tipo paralelepípedo. E como é que a gente usa aí o controle de descida? Pois bem, estamos aqui numa estradinha de terra, não tem tanta inclinação assim, mas é mais para demonstrar para vocês. Vou apertar aqui o botãozinho, ele já aciona ali no painel um íconezinho verde mostrando que o sistema está ativo. E olha só, vou tirar aqui o pé do freio. Olha lá, o carro já está freando sozinho. Vocês estão vendo? Ó? Eu não estou fazendo nada aqui, o carro está solto e ele está descendo já com o sistema atuando. A gente consegue ver, inclusive, porque pisca ali no painel o verdinho. Então, ele vai descendo numa velocidade bastante baixa. Para que você utilizaria isso? Imagine que tem uma descida mais íngreme, a descida está molhada, uma pista de terra, e você está com o carro bastante carregado, 5 pessoas e mais bagagem. Isso aqui pode auxiliar bastante nessa situação. Lembrando, ele atua sobre os freios do carro. Então, mesmo que o carro esteja em ponto morto, o sistema continua funcionando normalmente, atuando sobre os freios. Mas e se eu achar que a velocidade está um pouco baixa e eu quero andar um pouquinho mais rápido com o sistema atuando? Pessoal, é só acelerar, né? Então você vai acelerar um pouquinho mais o carro, ele vai entender que você está acelerando. Mas na hora que você tirar o pé do acelerador, o sistema já começa a atuar para controlar a velocidade do carro. Poxa, está indo muito rápido, quero diminuir. Pisa no freio, ou seja, o sistema vai se adaptar à sua demanda para não deixar o carro escorregar na situação de descida íngreme. E para que eu uso a AWD, que é a tração integral sobre demanda, né? Pois bem, nós estamos aqui numa subidinha que infelizmente dessa vez não choveu, não está molhado, né? E também não faz muito tempo que o sol forte tá, porque quando acontece isso, isso aqui vira um talco. Então nessas duas situações os carros têm dificuldade a subir aqui, então nós estamos numa meia estação. De toda forma eu estou parado bem no meio da rampa, olha só. Se eu sair aqui, só de tirar o pé do freio, você vê que o carro não escorrega, porque ele tem um auxílio de partida em rampa. Mas se eu sair aqui pisando tudo, ó, pisando tudo, você percebe que o carro escorregou um pouquinho, mas ele foi. Por quê? Porque o programa de estabilidade entrou e a tração traseira entrou também. Agora, vou voltar aqui um pouquinho e vou fazer o seguinte. Eu já vou conectar a tração AWD pelo botão. Ó, já deixei a tração conectada. Vamos sair? Olha como o carro sai muito melhor. Por quê? A conexão já estava ligada, né? A tração já estava acoplada. Mesmo que você não use o botão, o sistema automático ele vai conectar quando precisa e desconectar quando não há mais necessidade. Usando o botão AWD, a tração já sai conectada e numa situação como essa, você tem muito mais tração. Então, esse tipo de tração é basicamente utilizado para essas situações. Então, se tiver uma rampa muito íngreme, molhada, de repente paralelepípedo, ou você vai passar num gramado molhado, ou uma pista de terra que tem ali um pouquinho de lama, essa situação de tração AWD vai te resolver o problema. Mas olha, pessoal, não é para você sair tentando fazer aí 4x4 mais radical, porque
porque o Equinox não é para isso e muito menos esse tipo de tração para isso também. Vamos lá para o nosso teste de aceleração de 0 a 100 e eu vou fazer várias opções aqui. A primeira delas, vou desligar o ar-condicionado, não vou usar a tração AWD para a gente tentar sair com mais potência possível aqui. E vamos fazer a largadinha estolada, vamos lá? Estolando e saindo. A gente vê que a saída não é tão brava, depois que o giro sobe é que ele ganha um pouco mais de desempenho. Ó, conseguimos o 0 a 100 nessa situação em 10,46. Agora, pessoal, vamos tentar com o ar-condicionado ligado. Vamos ver se muda? Estolando aqui a saída. A gente vê que esse carro não estola muito, né? Se pisa no freio, no acelerador, o giro não sobe. Mudou bem pouquinho a coisa. 10,53. Agora eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar o AWD. E também vou vir aqui no configurador do carro, que a gente tem aqui a configuração no painel. E olha só. Vou desligar aqui o controle de tração, tá vendo? Ó, vocês estão vendo? Desliguei aqui. E também o controle de estabilidade do veículo. Vou deixar tudo desligado. Ar-condicionado desligado. E vamos ver se nessa situação aqui a gente consegue tirar um pouco mais do carro. Vamos lá, vamos estolar. Ó, o giro já subiu mais lá. E com o AWD ligado, parece que saiu um pouquinho mais bravo, né? E nessa situação conseguimos 10,29. Vamos testar agora a iluminação aqui do Chevrolet Equinox. Essa iluminação que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna. Quando a gente liga o farol, ele já faz o cheque automático de nivelamento, né? Você não consegue interferir nisso, é automaticamente. Aí nós temos também aqui o farol auxiliar, que quando a gente liga, acendendo e apagando ele, a gente consegue ver que ele ilumina mais próximo do carro e abre mais nas laterais. E temos também aqui o farol alto, que também tem uma função automática, né? À noite na estrada ele pode ligar automaticamente de acordo com a programação. Mas quando todos os faróis estão acesos, o que a gente consegue ver aqui no Chevrolet Equinox na versão Premier é que a iluminação é bastante homogênea e extremamente eficiente. Eu vou dizer para vocês que dos carros que eu testei recentemente, certamente aqui esse está entre os melhores faróis. E qual a conclusão que a gente pode tirar aqui do Chevrolet Equinox na versão Premier? Para isso, vamos falar do preço. No estado de São Paulo, esse carro é encontrado aí na casa dos 230 mil reais. A gente sabe que hoje nenhum veículo está barato, né? Mas considerando esse preço, quais são as considerações que a gente pode fazer? Temos aqui um veículo perfeito? Claro que não. Existem muitas melhorias que poderiam já ter sido implementadas. A exemplo do controle de cruzeiro adaptativo. Nessa faixa de preço, o Equinox não oferece esse recurso. Outro detalhe também, é um legítimo SUV? Como a gente viu, não, né? Se você precisar ir para uma situação mais extrema de fora de estrada, não vai dar muito certo. Primeiro pela altura em relação ao solo, o baixo ângulo de entrada e também a suspensão que não é muito adaptada para isso e também a tração não é para esse tipo de situação. Mas se você tiver que usar essa tração naquelas situações mais corriqueiras, aí sim, aí você vai ter aí um bom atendimento com o conjunto. Outro detalhe, o modelo não é flex, né? Somente gasolina que você pode colocar no carro e pelo que a gente viu, ele nem é tão econômico assim, principalmente quando a gente compara com outros modelos que poderiam estar próximo desse aqui. A exemplo, de Volkswagen Taos, também teríamos aí o Jeep Compass, não na versão diesel, mas sim na versão Turbo Flex, ou até mesmo poderiam colocar aí o Peugeot 3008. Lembrando sempre que essa versão aqui, por ter a tração AWD sob demanda, né, ele acaba não tendo aí um concorrente direto. E o que a gente pode dizer do desempenho final aqui do modelo? Bom, se a gente comparar com aquele poderosíssimo motor 2.0 que o Equinox tinha no passado, claro que o desempenho deixa a desejar. Mas quando a gente olha para os possíveis concorrentes, e mais uma vez possíveis, porque aí acaba não tendo um concorrente direto, vamos dizer aqui, ok. Eu, particularmente, acho que poderia ter um pouquinho mais de desempenho aqui, considerando a faixa de preço. E, claro, o Chevrolet Equinox tem um lado bom também.
uma das maiores redes de concessionárias espalhadas aí pelo mercado brasileiro. Também é um modelo que a gente já conheceu aqui de outras épocas. A gente viu que a quantidade de equipamentos que ele tem é interessante, né? Então tem uma central multimídia conectada, você tem aí recursos de carregador de celular por indução, banco do motorista com ajuste elétrico e memória, um sistema de som da Bose que tem uma boa qualidade sonora, entre outras coisas que vocês viram aí no vídeo. Então, considerando esse lado e até mesmo os potenciais problemas ou até deficiências que esse modelo tem, eu vou dizer, quando a gente olha para a concorrência, não é uma opção ruim de colocar na garagem. Pelo contrário, se você está procurando espaço, conforto e relativa sofisticação, vale a dica de você pensar no Chevrolet Equinox na versão Premier. E vai a dica, gostou aqui do Equinox na versão Premier? Então faz o seguinte, procura aí a concessionária Chevrolet da Aruge na cidade de Campinas. Além de disponibilidade imediata do modelo, garanto para vocês o melhor negócio para você colocar esse carro aqui na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.